Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos mais a um módulo da nossa apostila 3, que é o módulo 13. Falaremos hoje sobre notícia e reportagem, ok? Elia, não são as mesmas coisas? Não são, tá? Cada um possui uma característica própria, tá? Embora haja pontos de semelhança, ok? Então prestem bastante atenção, tá? E se ocorrerem dúvidas, não deixem para depois, coloquem lá na plataforma, tá? Ou venham direto no privado e me perguntem, tá bom? Mas é importante que vocês não deixem as dúvidas se acumularem, tá bom? Então vamos lá. Qual é a diferença entre notícia e reportagem? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. Já a reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista, tá? Então, vamos ver as características básicas primeiro da notícia, depois a gente vai ver as características básicas da reportagem. E aí vocês vão chegar à conclusão de que há pontos de semelhança e pontos de dessemelhança, ok? Então, vamos lá. Na notícia, os textos precisam ser informativos, com união de terceira e primeira pessoa, que a gente já viu nos textos narrativos, que quem narra em terceira pessoa é o narrador observador e quem narra na primeira pessoa é o narrador personagem. Então, na notícia, a gente pode ter, tá, ambos narradores, tá, presentes nesse tipo de texto. Já a publicação, onde ela é vinculada, tá, é na mídia, que vai ser falada ou escrita. Os temas são todos os fatos de relevância imediata, porque a notícia ela tem caráter imediatista. Já a linguagem ela precisa ser formal, simples, não é um formal culto, é um formal simples, para atender a todo tipo de público-alvo, tá? Clara e objetiva, exatamente para que todos possam entender. Eu leio e eu entendo, tá? Não importa o grau de estudos que essas pessoas tenham, tá? Então, esse tipo de texto, de gênero textual, é para atender a todo tipo de público, tá? O conteúdo é sempre baseado em fatos reais, atuais e cotidianos, por isso ela é uma notícia, tá? Vamos ver a diferença agora para reportagem? Esse tipo de texto, tá? Normalmente, eles são todos os textos informativos, também com união de terceira e primeira pessoa. Também é publicado na mídia falada ou escrita. Os temas aí, olha, modifica em relação à notícia, né? Na notícia, os temas são todos os fatos de relevância imediata. Já na reportagem, os temas são diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais. Já a linguagem na reportagem, ela também é formal, ela é clara e dinâmica, tá? Com o mesmo objetivo da notícia, ela só não é simplista, ela é clara, ela é dinâmica, para que a pessoa tenha vontade de lê-la, tá bom? Já o conteúdo, né, lá na notícia, ele é pautado em fatos reais, atuais e cotidianos. Já na reportagem, ele se baseia na interpretação dos fatos, ou seja, a notícia é um fato. Quando eu interpreto esse fato e me aprofundo na interpretação do fato, que seria a notícia, apresentando dados narrados, apresentando vários posicionamentos das pessoas envolvidas e, na realidade, expondo uma opinião sobre esses fatos, isso é uma reportagem, ok? Entenderam a diferença entre ambos? Então, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês a definição estrutural do que realmente é a notícia, tá? Então, a notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merecem publicação.
Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade da maneira mais imparcial possível. Imparcial em que o jornalista não emite diretamente a sua opinião, ele simplesmente revela e narra o fato, tá? As notícias devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata, ou seja, aconteceu, revelou, aconteceu, publicou, tá? Vocês observem que quando há um plantão de notícias no Jornal Nacional ou em qualquer outra emissora, eles entram com aquela chamada, porque há uma notícia iminente para ser dada, ou seja, ela tem caráter imediatista e a pessoa precisa saber no momento em que ela acontece, ok? Então vamos ver como uma estrutura textual da notícia, né, se caracteriza. Então olha só, por ser um trabalho feito em pouco tempo, para escrever, gravar ou filmar, já que ela tem a notícia um caráter imediatista, é necessário estar atento a uma estrutura básica, o que guia o público entre os fatos. Cada mídia tem seu próprio tipo de estrutura, mas todas seguem basicamente um padrão comum, que é o padrão caracterizado da notícia. É necessário ter um título, que deve passar a ideia de imediatismo da questão. Quer ver? Vou chamar a atenção para vocês de algo. Quando vocês estão e passam por uma banca de jornal, ou pegam um jornal em casa, mas isso é muito comum acontecer nas bancas de jornais, a gente pegar as pessoas aglomeradas em volta da banca de jornal, porque o jornaleiro, ele coloca exatamente os jornais abertos só na primeira, com a capa, né? Ele não deixa o jornal aberto. Ele pega a capa do jornal, pendura na banca, né? Na banca, e as pessoas se aglomeram porque a notícia, ela aparece, né, com a manchete em primeiro lugar. E aí essa manchete está sempre, né, em letras maiores, a fonte é maior, e em negrito, para chamar a atenção da população. O maior objetivo ali é vender o jornal, né? Porque tem aí a questão do mercantilismo, tá? Do capitalismo. E aí chama a atenção, a pessoa dá uma paradinha, lê, só que se ela quiser saber efetivamente, né, o que a gente diz aqui, que são os elementos estruturais da notícia, ele vai ter que comprar o jornal, porque ele não vai conseguir ficar folheando o jornal na banca do jornaleiro, né? A ideia é realmente que o público-alvo compre esse jornal, tá? Então, é por isso que ela tem uma estrutura básica para seguir, tá? Para que as pessoas queiram comprar esse jornal, tá bom? Então, é necessário ter um título, né? Que a gente chama de manchete, tá? Ou seja, quem ler, ou ver uma notícia deve conseguir ter a ideia pelo título do conteúdo de que realmente é um fato recente. Após, é necessário abrir o texto, ou seja, comprar o jornal, com o que os jornalistas chamam de lead. A palavra lead, né, vocês sabem, vem do inglês lead, que significa liderar em português. Em uma notícia, serve para que o leitor ou o espectador tenha uma visão geral dos acontecimentos já no primeiro contato com o conteúdo, tá? E aí, deixa eu apresentar para vocês, tá, os elementos estruturais da notícia. Para um lead completo, o material precisa responder a 6 perguntas básicas, tá? Não pode faltar nenhum desses 6 elementos estruturais, tá bom? O que, ou seja, o que se deu para ser relevante a ponto de ser e virar uma notícia. Quem, o sujeito envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e o porquê, se possível, que é para dar algum elemento para que a pessoa realmente se situe quando aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu. Mas ele, por que está se possível?
Porque, às vezes, a notícia ela tem caráter tão imediatista que não deu tempo de as pessoas explicarem o porquê. Ele me dá um exemplo, ok. Casos em que tem um caso recente do menino Miguel, né, cuja patroa colocou no elevador, ele queria encontrar com a mãezinha dele, e a patroa lá apertou o andar da cobertura, e o menino infelizmente sai, vai procurar a mãe e acaba caindo, né, do 9º andar e morre. E aí, a gente tem aí o que aconteceu, o menino caiu e morreu, quem? O menino, quando, o dia em que isso se deu, onde? Em Recife, como o menino subiu para a cobertura, saiu, entrou num espaço do ar-condicionado, tentou subir, mas a grade cedeu e ele caiu. Agora, por quê? Aí hoje a gente sabe, por negligência da patroa da mãe do Miguel. Até então, a gente não sabia porque as imagens não tinham sido reveladas ainda, entende? Então, no momento da notícia, esse porquê pode não aparecer, porque ainda vão ser, né, periciados os locais, vão ser analisadas as provas. Então, às vezes, na notícia que tem caráter imediatista, eu não consigo ter esse porquê de cara. Mas depois, a reportagem que vai analisar os fatos, que vai aprofundar os dados e vai interpretar, ouvindo opiniões, testemunhas, aí esse porquê aparece. Tudo bem, queridos? Entenderam a diferença? Então, olha lá. Assim, tudo que for mais relevante é entregue ao público rapidamente, sem delongas e de forma direta. Nos parágrafos ou minutos seguintes, o jornalista irá desenvolver sobre o que foi revelado no lead. Assim, traz informações adicionais, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam sempre na frente, exatamente para chamar atenção. Os detalhes não tão relevantes, que não causam mudanças significativas nos acontecimentos relatados, são deixados para os últimos parágrafos ou minutos de uma notícia. Por que minutos? Porque pode ser um jornal, né? Pode ser uma edição de um jornal de qualquer emissora, tá? Dessa forma, a notícia seguirá a fórmula chamada, tá, na redação, de pirâmide invertida, em que a base do conteúdo está no topo, ok? Então, olha lá. Exemplo da notícia. Para entender, tá? Na prática. Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. O incêndio atingiu na manhã de hoje o Instituto de Coração, INCOR, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. Fonte Agência Brasil. Então, repare no lead, tá? Um incêndio, caracterizando e revelando o que atingiu na manhã de hoje, dia 18, quando o Instituto do Coração INCOR, o sujeito, no complexo do Hospital das Clínicas na zona oeste da capital paulista, onde? De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio, ou seja, o como e o porquê. Então, nesse pôde aparecer, deu para aparecer, ok? Entenderam direitinho? Que bom. Agora, a gente vai ver o que é uma reportagem, quais são os pontos de contato e de semelhança, ok? A reportagem é um fato, como a notícia, ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Opa, olha aí a diferença principal. Enquanto a notícia ela tem caráter imediatista e por isso ela não pode ser aprofundada, a reportagem ela é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada, tá? Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretação dos dados
e dos acontecimentos. Por demandar mais horas de dedicação, a reportagem pode levar mais tempo para ser concluída, uma vez que trará muito mais informações do que a notícia. Porque na notícia eu só faço a revelação daquele fato que aconteceu de caráter cotidiano e imediato. Na reportagem, eu vou ter que ouvir testemunhas, eu vou ter que pegar depoimentos, e aí é claro que ela é mais demorada na sua formulação, tá? Há vários tipos de notícias e reportagem, sendo ambas importantes gêneros textuais, ou seja, ela nos interessa muito no que diz respeito à redação, à prática de redação. No entanto, uma reportagem pode não ser considerada notícia, pois pode ser sobre diversos assuntos, não tendo o caráter imediatista da notícia, certo? No jornalismo, sendo a notícia descrição de fatos relevantes para o público de determinada mídia, a reportagem se concentra no aprofundamento desses fatos. Ela traz, além de descrição detalhada, ela traz dados, ela traz interpretações dos acontecimentos, ela traz diferentes versões dadas por aqueles que presenciaram o evento em questão, ok? No caso que eu falei do menino Miguel, a mãe foi ouvida, o porteiro foi ouvido, que ajudou a socorrer a criança, né? Houve toda uma gama de recolhimento de dados para que depois eles possam ser interpretados, analisados e sim publicizados, ok? E aí agora a gente vai ver a estrutura da reportagem, tá? O objetivo de uma reportagem, então, é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme, tenha própria opinião sobre o assunto, tá? Então, eu, Eli, não sou juíza, né, para julgar e condenar aquela mulher. Mas pelo que eu li, pelo que eu vi de diversas fontes diferentes, ela foi negligente, né? Porque não se pode deixar uma criança de 5 anos dentro de elevador, ainda mais apertar um botão para ela ir para qualquer lugar, né? Por mais que fosse difícil aquela situação, que o menino não era filho dela, ela tinha que garantir a integridade física daquela criança, fazendo com que aquela criança ficasse dentro de casa, ainda que ela tivesse que trancar a porta, a criança tivesse que chorar, mas pelo menos a criança estaria salva, né? Estaria viva hoje, tá? Então, eu, Eli, cheguei a essa conclusão, entende? Depois ela vai ser julgada, claro, e pode ser até absolvida, mas eu, Eli, acho que ela errou naquela situação, naquela condução, tá? No entanto, por ser um conteúdo mais trabalhoso, deve ser feito, não há uma estrutura rígida para a reportagem, sendo baseada no bom senso do repórter. Como todo material jornalístico, é crucial que haja um título. O jornalista ou editor de um veículo de comunicação impresso pode optar também por um subtítulo, não sendo obrigatório, tá? Este traz mais informações sobre o que consta na reportagem e serve para chamar a atenção do leitor, despertando também curiosidade e vontade de ler. No restante, ao apresentar um lead, respondendo às 6 questões da notícia, o repórter irá se desdobrar em cada uma delas para apresentar várias versões do mesmo acontecimento. Para isso, a apuração dos fatos é a mais cautelosa possível, muito mais profunda, uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Eu li várias reportagens, tá? Escritas e faladas, e cheguei à minha conclusão. Não que eu esteja correta, mas eu, Eli, consegui chegar a uma conclusão, tá ok? Então, aí que a gente vê a responsabilidade do jornalista, né? Não é qualquer pessoa que escreve, né? É um jornalista, um profissional de comunicação, porque ele precisa se responsabilizar pelo que ele está escrevendo, tá? Apesar de não haver uma fórmula mágica de como escrever e produzir conteúdos jornalísticos, muitos veículos contam com manuais de redação para os funcionários, tá? Porque é uma estratégia de escrita. Porém, as características explicadas acima são a base da notícia
e da reportagem, tá? Em veículos de comunicação que não contam com manuais, os profissionais do jornalismo devem seguir as diretrizes aprendidas durante o curso superior, a faculdade, e o código de ética do jornalista, tá? Lidar com informações é uma grande responsabilidade, né? Para que não ocorram as fake news, tá? E eles sejam responsabilizados. O tato na maneira de informar um acontecimento é fundamental. Desculpem. Isso para que o público não venha ter opiniões erradas. Tá? Meu Deus, desculpem, queridos. Isso para que o público não venha ter opiniões erradas ou construídas, né, erroneamente, sobre assuntos que podem ser extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade. Para finalizar, um exemplo lúdico do jornalista americano Charles Anderson Dana, que eu gosto muito, é: se um cão morder um homem, não há notícia. Se um homem morder um cão, há notícia. E por quê, queridos? Não entendi ali. Porque é comum, né, um cão morder um homem. Então, assim, já é uma notícia, né, que mesmo vindo a ser colocada no jornal, ela é comum, porque o cão normalmente morde o carteiro, né? Isso é um assunto trivial, cotidiano, tá? Agora, se um homem morde um cão, isso é inusitado, isso é diferente, isso é um fato diferente e merece uma notícia, tá? No caso, será divulgada logo após o acontecimento fatídico, com as informações principais. Mas se você ler uma história verídica sobre um homem que mordeu um cão, descrita em detalhes, com depoimentos de testemunhas oculares e a interpretação dos fatos narrados e dados diversos, aí a gente saiu do campo da notícia e entrou no campo da reportagem, ok? Deu para entender direitinho a diferença entre notícia e reportagem? Muito bem. A Eli vai colocar aqui um link sobre reportagem para vocês assistirem, tá? E vou também colocar uma atividade proposta para que vocês façam valendo ponto, ok, queridos? Quaisquer dúvidas, recorram à plataforma ou ao meu privado, tudo bem? Fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês, ok? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Saudades, mil!